Olá, olá! Olha eu aqui mais uma vez, né? E hoje eu vim falar para vocês o que significa para mim aprender, né? O que tem sido para mim aprender, né? A história, mais umas historinhas aí do aprender o transborda. Mas hoje eu quero focar aqui no aprender, tá bom? Eu quero focar no que eu tenho aprendido e como foi essa questão do aprender agora e o aprender de antigamente, né? Existe aí para mim uma mudança assim muito grande. Então eu vou contar aqui para vocês aqui rapidinho, né, sobre isso, né? Aprender para mim, eu fico assim hoje imaginando, né, o Jesus ensinando aos discípulos, né? Como Jesus ensinava aqueles discípulos, né? Jesus sentado ali na simplicidade dele e Jesus ensinando, né, o amor. Eles puderam, aqueles discípulos de Jesus, puderam aprender assim, né, como é que da prática, porque Jesus ensinava, né, e ele ensinava na prática ali. Então, tinha muitos discípulos dele ali que aprendiam. Outros, né, não queriam aprender. Então, muitas vezes você pode estar no mesmo caminho, mas nem todo mundo vai aprender como você. Nem todo mundo vai aprender da maneira que você aprendeu, né? E eu vim aprender coisas agora com Aprender o Transborda, né? Por exemplo, coisas da Bíblia. Por eu já ter nascido num lar evangélico, né? Assim, pô, essa menina é fera na Bíblia. Não, eu tô aprendendo a Bíblia agora. Por que você tá aprendendo agora, Lita? Porque agora eu tô tendo, assim, aquele compromisso de transbordar. O Aprender o Transborda me deu aquele compromisso. O Aprender o Transborda é como aquela coisa assim, não, você tem que aprender algo, porque você vai ter que ensinar, sabe? Então, assim, me deu aquela necessidade maior ainda. E o compromisso de estar aprendendo. Então, hoje, quando eu leio a Bíblia, hoje eu entendo ela melhor, né? Porque eu aprendi nesses tempos agora, né, de forma diferente de quando eu aprendia no passado, né? Eu aprendi no passado, muitas vezes, muitas regras. Regras. E hoje eu aprendi o amor de Deus. Eu aprendi o amor de Deus. Eu aprendi o verdadeiro amor. Sabe? Eu aprendi que o Senhor é que cura. Ele é que liberta. É Ele que salva. Não é eu e nem você. Eu não posso dizer que você não está apta a aprender a Bíblia. Não, quem sou eu? Aliás, você não está apta a ir para a igreja. Você não pode se batizar agora. Você não pode isso, você não pode aquilo. Sabe, desde quando quem governa, quem manda é o Senhor. Então, é uma coisa que eu aprendi diferente. Hoje, eu aprendi diferente. Sabe, é Ele que decide. É o Senhor que governa, é o Senhor que manda na sua vida. Então, quem sou eu, Lita? Né, para estar mandando na vida de um e de outro. Não é assim. E antigamente você só via as regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, não pode. Então eu era cheia de crenças. E hoje, como eu tô tendo tanto o compromisso quanto o desejo, né? De aprender. Porque não adianta você ter um compromisso e você não desejar aquilo, né? Hoje eu tenho as duas coisas. Eu tenho um compromisso com pessoas do meu grupo da Aprender o Transborda. Tenho um compromisso principalmente comigo mesmo, né? Esse desejo de eu aprender, esse desejo de eu estar ali buscando a sabedoria. Porque quando você busca a sabedoria, gente, é algo extraordinário. Sabe? Porque quando você aprende, fica fácil de você sentar em uma mesa para conversar com pessoas, seja ela de que nível for. Ah, Lida, porque você fala mais difícil? Não, eu falo na minha simplicidade. Eu falo na minha simplicidade, da forma que eu venho aprendendo, da forma que eu tenho buscado isso. É da forma que eu passo. Eu tô aqui na minha simplicidade. Muitas vezes você poderia estar buscando aqui palavras difíceis.
né? Mas eu decido ser simples, porque eu vejo na Bíblia que os discípulos aprenderam na simplicidade. Jesus era simples, ele era manso em falar, né? E ele era muito manso. E Jesus ensinava com muito amor. E isso que é bom. E isso que é muito importante, né? Eu vejo ali os discípulos de Jesus, como Pedro, João, Tiago, Mateus. Eles aprenderam, eles tiveram essa oportunidade de aprender com a simplicidade de Jesus. E quando eu aprendi, não foi com essa simplicidade. Eu estou aprendendo com a simplicidade agora, né? Porque eu estou buscando isso. Eu estou indo na palavra, eu estou entendendo, né? Aquele amor que o Senhor tem por mim. A intimidade, eu e Deus aqui. Eu também aprendi a ter acesso. Quando você aprende a ter acesso, você ensina. Hoje eu vejo pessoas, quando eu vejo pessoas falando, porque eu preciso do pastor tal para orar por mim, de fulano de tal para orar por mim. Você tem acesso. Você tem o acesso livre de pegar o seu telefone. Estou falando do telefone para você entender, né? Você pega o seu telefone e liga: Jesus, olha, eu estou precisando disso. Senhor, cura essa dor. Senhor, cura essa enfermidade. Senhor, me dá alegria. Senhor, me dê sabedoria. Sabe? Então eu aprendi isso. Eu aprendi que eu posso abençoar a minha vida. Eu aprendi que eu posso colocar a mão na minha cabeça e orar. Eu aprendi que eu posso orar sobre a minha casa, sobre a minha família. Sabe? Então, quando eu era na minha fase de adolescência, eu aprendi que tem que chamar o pastor, tem que chamar não sei quem, tem que chamar. Não que seja proibido. Mas muitas das vezes as pessoas ficavam limitadas. Eu tô precisando tanto da oração. Doido que o pastor veio, mas ele tá ocupado, o pastor viajou, meu pai, sabe, aquela coisa. E hoje eu ensino o que eu aprendi, que a gente tem o livre acesso. A gente tem o livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, a mesma coisa quando a gente estuda, né? Quando a gente estuda, a gente fica preso a só o professor, né? A gente fica preso ao professor. Mas você tem um acesso, né? Hoje, antigamente, para aprender era mais complicado, né? Não tinha o acesso que tem hoje. Hoje nós temos o celular, nós temos computador, tablet, notebook, temos várias coisas. Na minha época não tinha isso. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso. Então era biblioteca. Tinha que ir para a biblioteca para poder aprender. Né? Era diferente. E hoje já mudou bastante. Qualquer coisinha, qualquer pesquisa que você quer, você chega no Google ali, tá ali. Sabe? Então, por que eu vou ficar com a fórmula antiga? Eu vou lá para a biblioteca. Não, gente, hoje já mudou. Hoje é diferente. Hoje já evoluiu. Então, vamos andando. Vamos avançando. Tu já pensou se eu tivesse com aquela fórmula ainda? De ir para a biblioteca? Daquela maneira? Não, hoje eu já evoluí. E nessa evolução é o que eu passo. Né? Eu aprendo. Cada palestra que eu assisto, eu tiro algo. E eu aprendi isso também. A tirar algo, a tirar os chamados códigos, né? O que aquela leitura da Bíblia está dizendo para mim? O que ele quer dizer ali naquela leitura? O que Jesus está passando para mim naquele ensinamento? Qual é o ensinamento que o Senhor quer passar ali para mim? Hoje, quando eu leio um livro, gente, até um filme, quando eu assisto um filme, eu assisto ele de maneira diferente. Eu assisto o filme de maneira totalmente diferente. Eu não assisto mais um filme como eu assistia antes. Quando eu assisto o filme, eu olho para ele e procuro tirar daquele filme uma lição. É dessa forma que eu tenho aprendido hoje. Então, Lita, o que é aprender para você? Eu vou lhe dar o meu conceito. Aprender para mim, hoje,
na Bíblia, no filme, com pessoas, é tirar algo dali. Tirar algo daquilo que eu tô aprendendo. Eu tiro algo daquilo que eu tô aprendendo, seja de um filme, seja de um livro, sabe? Seja de pessoas sim. Justamente. Tem pessoas que você não precisa você andar assim. Basta você pegar o necessário e cair fora. Basta você pegar o necessário e cair fora. Verdade. Tem pessoas que vai ser necessário você andar com ela. Tem pessoas que vai ser necessário. Outras pessoas não vai ser necessário. Você pegou ali e caiu fora. Ayrton Senna, Silvio Santos, né? O presidente Lula. Todos são pessoas que a gente precisa tirar algo. Tirar algo de fulano de tal, de ciclano de tal. Sim, tirar algo. E outras pessoas que a gente precisa tirar algo dessas pessoas. Né? Como essas pessoas chegaram a esse lugar? Não precisa você passar pelo mesmo erro. Basta você ir lá, opa, vou pegar isso aqui, ó. É dessa forma, é dessa maneira que eu me torno um vencedor. É dessa maneira que eu subo mais um nível. Então, tem pessoas que lhe ensinam. Sabe, tem pessoas que lhe ensinam. E você começa a pegar isso. Então, hoje, tudo que eu tô assistindo, eu tô lendo, eu pego algo, isso já tá automático. Quando eu tô assistindo um filme, rapaz, olha a sabedoria desse filme, olha isso, sabe? Então, tem vários filmes que eu só assisto para tirar algo. Eu não assisto o filme por assistir. Aquele filme, vou assistir. Não, eu assisto o filme com a estratégia de tirar algo. Eu leio um livro com a estratégia de tirar algo daquele livro. Né? E tem cada livro top. E tem cada filme muito top. Justamente. Tem pessoas que é muito top para você tirar algo. E eu descobri que Jesus é muito top. Jesus é top demais. A Bíblia é muito top. E hoje, quando eu leio a Bíblia, eu digo, meu Deus do céu. E era mesmo a Bíblia quando eu tinha 12 anos, 13, 14, 10 anos, 9 anos, 6 anos. É a mesma Bíblia. Só que me ensinaram a Bíblia cheia de regras. Muitas regras, eram normas, só que essas regras eram criadas pelo homem e não por Deus. Muitas regras, sabe? Então, assim, eu comecei a estudar e hoje a Bíblia se tornou algo, assim, muito importante para mim, né? E foi aí que me veio aquela vontade de falar do amor de Deus. Quando você vê Jesus ensinando ali os discípulos o verdadeiro amor, Jesus ensina aos discípulos o perdão. Jesus ensina os discípulos de maneira e que ele vai praticando aquilo e os discípulos vão vendo na prática. Sabe, os discípulos vão vendo isso na prática. Então hoje, para falar de Jesus para uma pessoa, para mim é muito fácil. Para mim é muito fácil. Por quê? É fácil, Lita? Porque hoje eu sei os caminhos. Hoje eu sei que não precisa de tantas regras. Jesus era simples. Jesus era muito simples. Jesus só falava do amor verdadeiro. Né? Quem sou eu para estar aqui colocando regras? Desde quando um homem muito simples morreu na cruz por amor, por mim e por você. O Senhor morreu na cruz por amor. Jesus sentava no chão com aqueles discípulos, sabe? Jesus que falava, ensinava para ele aquilo que ele queria que fosse repassado, que chegou até a mim, chegou até você. Só que muitas vezes chegou a mim de maneira já bastante retorcida,
né? É a mesma coisa de você chegar no ouvido de uma pessoa e falar, ó, pegue a bola que tá jogada no jardim. O outro já passa de outra forma. Pegue a bola que coloquei no jardim. O outro pegue a bola que vai cair no jardim. Quando chega lá na frente, é com outra frase, né? Chega lá na frente de outra maneira. Mas quando você começa, você mesmo, a ter intimidade com Deus, quando você começa a dizer assim, não, eu quero aprender. Eu quero aprender. Então, o aprender para mim é você ter a intimidade com aquilo. Sabe? Então, quando eu decidi aprender, porque eu tinha pessoas e eu queria sentir essa sede de aprender, né? Ter essa intimidade, essa conexão com Deus vivo. Então, quando você tem esse encaixe, essa conexão, fica fácil. Fica fácil você aprender. É a mesma coisa quando você está no colégio. Quando você tem aquela conexão com a professora. Eu lembro de uma professora minha de matemática, que a matemática para mim era muito difícil, né? Eu nunca fui muito fera em matemática, não. Mas eu tinha uma professora que, meu Deus do céu, era assim, ó, eu e ela. Eu sentia muita saudade da professora quando ela não vinha. Sabe, quando não tinha aula dela, eu sentia saudade dela. Mas a matéria eu não era muito fã. Sabe, muitas vezes você pode acreditar, eu estudava porque eu queria passar na matéria dela. Né? De tanto gostar dela que eu queria passar na matéria dela. E eu lembro que a gente brincava muito, ela tinha muito carinho por mim. E até hoje eu tenho ela no meu Facebook. E eu gostava muito da maneira que ela ensinava. Porque ela passava aquilo com tanta simplicidade, gente. Com tanto amor, que eu brincava com ela. Não, professora, não é possível uma coisa dessa. Como que você achou esse resultado que eu não consegui? Mas ela teve que aprender, né? Foi noites sem dormir estudando, né? Teve que aprender. Mas ela aprendeu por quê, Lito? Só pelo dinheiro? Não, eu não acredito ali que foi pelo dinheiro, foi pelo amor. Amor pelos alunos. Então, quando você começa a ter amor por vidas, por pessoas, por coração de pessoas, você sente amor em aprender. Aprender não se torna um bicho mais de 7 cabeças. Aprender se torna uma coisa muito leve. Aprender se torna uma coisa suave. Sabe? Quando é o dia de você ensinar, que no meu caso é transbordar na vida das pessoas aquilo que eu aprendi, é um dia maravilhoso. Ali eu estou aprendendo 2 vezes. Porque eu sempre digo às pessoas que estão no grupo, o que eu estou falando com vocês, eu estou falando para mim mesmo. Agorinha mesmo, eu estou gravando aqui, mas eu estou falando para vocês aquilo que eu aprendo. E eu estou aprendendo aqui, ó. Porque a gente precisa, para aprender, a gente precisa ter amor para transbordar. Para poder você beber uma água, né? Você bebe aquela água, você precisa sentir sede. Aí você fala, que água gostosa. Agora, que sabor tem a água? Mas é porque você bebeu com sede. Sabe? Beba uma água sem sede. Você fala, ah, meu Deus. Né? A água sem sede, sem a sede, parece um purgante. Mas quando você bebe aquela água com sede, você fala, eita, água gostosa. Então, quando você começa a sentir amor por vidas, por pessoas, quando você começa a sentir o desejo de ensinar as pessoas o verdadeiro amor de Deus, né? Aquilo que você tem aprendido, aquela conexão que você tem aprendido, você sente a necessidade de passar para o outro. Olha aqui, ó, toma essa sensação. Olha aqui essa sensação que eu tenho aprendido. Eu também quero passar para você. Eu quero que você também tenha essa sensação. Então é isso que eu quero falar aqui com vocês, né? Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui só mais uma coisinha aqui. Por exemplo, né? Na loja mesmo, né? Depois que eu comecei a ler alguns livros, né, sobre finanças, né, eu lia uns livros aí,
E me ensinou muito. Me ensinou muito até a vender. Eu aprendi até a vender. Eu aprendi como organizar as minhas coisas na loja. Eu aprendi a me comunicar melhor com os meus clientes. Eu aprendi. Apesar que eu tenho uma loja, eu tenho o quê? 12 anos dessa loja. Mas quando eu comecei a aprender, a me interessar, fluiu em todas as áreas. Tanto na minha área familiar, no meu trabalho. Fluiu. Porque quando você assiste um filme, né, você tira algo daquilo, você fala, rapaz, a mesma situação que eu estava passando na loja. Olha para isso, agora eu vou fazer assim. Você lê um livro que fala, né, de economia, de dinheiro, de finanças, tipo um pai rico, um pai pobre, e aí você, rapaz, eu vou trabalhar assim. Então a sua maneira de agir, de pensar, vai mudando. Porque você está aprendendo. E não tem como não mudar. Não tem como. Não tem como. Hoje eu tomo atitudes na loja diferente da que eu tomava antigamente, quando eu não tinha interesse em aprender. Mas quando eu passei a ter o interesse em aprender, mudou muita coisa. Mudou. Muda, cada dia muda. Cada dia eu venho aprendendo. Cada coisa que eu vou estudando, eu vou aprendendo. Eu aprendi a cuidar do meu coração, a proteger ele. Eu aprendi. Eu aprendi também a proteger a minha mente, os meus ouvidos. Sabe, hoje eu escuto aquilo que eu quero. O que eu não quero, você vai ficar bradando aí, ó. Eu não vou escutar, porque eu não quero. Porque eu aprendi que o lixo é seu, não é meu. Eu aprendi também que você dá aquilo que você tem. E eu dou aquilo que eu tenho. Eu não preciso lhe dar aquilo que eu não tenho. E nem por isso eu vou largar, eu vou ser uma besta. Não. Porque muita gente fala, porque você é besta. Não. É porque eu não tenho isso para dar. Eu só tenho amor para dar. E por eu ter só amor para dar, isso não significa que eu sou uma besta. Então, gente, quando você começa a aprender, meu Deus do céu, é fantástico. Você cura a sua mente, você cura a sua alma. Sabe que eu aprendi até como dormir? Eu aprendi a dormir melhor. Eu aprendi a respirar. Para com isso, verdade. Quando você aprende até a respirar, porque você respira no automático. No automático, você está ali respirando automático. Mas quando você aprende a respirar, você chega do seu trabalho e você para. Aí você dá aquela respirada. Você sente que é diferente daquela respiração no automático. Respirar no automático é uma coisa. Mas quando você respira para relaxar, quando você respira para dormir, é outra coisa. Então tudo isso foi através do aprender. Tudo isso foi através de querer aprender cada vez mais. Através de um livro eu aprendi isso. Através de uma palestra foi que eu aprendi isso. Eu aprendi isso através de palestras. E aí você fica querendo buscar muito mais. E através disso, quando você transborda e você vê pessoas mudando, você fala, não, eu quero aprender mais. Não tem como eu parar mais. Não tem. Não tem como eu deixar de ler um livro. Não tem como eu deixar de assistir um filme. Não tem como eu deixar de assistir uma série, algo que seja impactante. Não são todas essas besteirinhas que eu gosto de assistir, não. Hoje eu seleciono, porque eu aprendi a selecionar, justamente. Então, quando você cria esse hábito de aprender, você não tem como não colocar em prática. Então, eu quero dizer a vocês que o aprender transborda, né? Agora, hoje eu estou falando sobre o aprender, é muito importante para a minha vida. Foi muito importante, tem sido importante. E eu creio que daqui para frente
o aprender vai ser muito importante para a minha vida. Eu aprendi na educação da minha filha, eu aprendi no relacionamento com meu esposo, eu aprendi depois de muito tempo de casada. Depois que minha filha já tinha, acho que uns 15 anos, eu aprendi coisa nova, coisa que eu digo, uau, que interessante, isso é muito top. Quando você aprende algo, é top demais. Então, gente, me impactou muito, né? Me chamou muita atenção, né? Vocês podem ver que tem a história do Aprender o Transborda que me chamou muita atenção. Isso me impactou muito com a minha vida e tem transformado a minha vida cada dia. Cada dia eu aprendo algo diferente. Cada dia eu aprendo algo novo, né? Quando você você aprende sobre unidade, união. Unidade, união, acho que era tudo a mesma coisa. Hoje eu entendo o que era unidade, o que é uma união. Né? No simples saco de laranja, você olha para aquilo ali e você vê algo diferente. Você vê ali uma união de laranjas, né? Mas quando você faz um suco, você vê uma unidade. E aí você fala, meu Deus do céu, né? Eu preciso ter pessoas que andem comigo em unidade. Porque união, se eu cortar o saco de laranja, cada laranja vai pro seu canto, filho. Cada laranja vai cair espalhada assim e dá até trabalho de você catar. Mas quando você faz um suco, é difícil ela se espalhar. Entendeu? Então, quando você vai aprendendo os detalhezinhos, e esses detalhes você vai trazendo para a sua vida, né? Todos esses detalhes eu vou trazendo para a minha vida. Sabe? Quando eu assisto, quando eu vejo uma modelagem de alguma pessoa importante, né, que passou por alguma situação, eu tiro algo para a minha vida. Né? Quando eu vejo algo de superação, algo daquilo, eu trago para a minha vida. Maneira que eu tô ali aprendendo. E não tem como a minha vida ser mais a mesma. Não tem. Sabe? Quando eu vi esse estudo da laranja, hoje quando eu vejo um saco de laranja, não tem como eu não lembrar da unidade e da união. Não tem como. Quando eu vejo alguém irritado, falando, eu penso automaticamente, ela só tá dando o que tem. E esse lixo dela, eu não quero. Isso aí não tem como. É a mesma coisa que a pessoa tá bradando e você tá com o dedo no ouvido, ó. Você não tá ouvindo nada. Sabe? Então isso tudo foi na questão do aprender. Isso tudo me libertou. Isso tudo curou a minha alma. Isso tudo curou mesmo. Porque quando a pessoa falava algo, eu já ficava sem graça, eu já ficava... Hoje não. Tá dando o que tem. Então, tudo isso foi na questão do aprender, né? Então, é isso que eu queria falar aqui com vocês, nessa palavra aprendeu e transborda, mas hoje eu tô focada só no aprender. Eu vou falar depois sobre o transbordar, né? Então, aprender para mim hoje, eu vou finalizar aqui. Foi algo assim extraordinário, é algo muito top na minha vida, sabe? Eu tenho aprendido bastante, tem mudado a minha vida, mudado a minha história, tem curado a minha alma, minha mente, me ajudou a dormir, a aprender, me ajudou a me alimentar melhor, a aprender me ajudou a ter um relacionamento melhor com pessoas, ao aprender me ajudou a ter relacionamento com meu filho, minha filha, com meu esposo, o aprender me ajudou na minha loja, no meu trabalho. Então, o aprender mexeu com a minha vida inteira. O aprender me fez ter intimidade com o Pai. O aprender me fez saber que eu sou imagem e semelhança do Criador. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. E que Deus abençoe a sua vida. E que você também sinta dentro do seu coração o desejo de aprender. Não só ficar escutando, mas que você venha aprender e botar em prática tudo aquilo que você tem aprendido.
porque eu tenho colocado em prática e tenho visto como é importante, como foi assim um divisor na minha vida. Tá bom? Grande beijo, eu fico com Deus. Mais uma historinha aí, né? Do Aprendeu Transborda.